Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num livro que, olha, não perde a força. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É aquela história impactante, né? Um futuro onde livro é proibido, é queimado. Exato. E a ideia central já choca de cara. Bombeiros que não apagam incêndios. Eles provocam incêndios para queimar livros. O título Fahrenheit 451 é justamente a temperatura que o papel pega fogo. Uma imagem poderosa. Muito. E o Bradbury, que escreveu isso lá em 1953, era um mestre, né? Autodidata, misturava ficção científica, crítica social. Um gênio. Essa é a obra mais famosa dele, sem dúvida. E o nosso papo aqui hoje é justamente para desvendar um pouco esse livro, entender por que ele ainda fala tanto com a gente e, quem sabe, né, despertar aquela vontade de ler ou reler. Vamos começar com o Guy Montag. Vamos. O Montag, ele é o nosso ponto de entrada nesse mundo. Um bombeiro que, no início, parece até gostar do que faz. Aquele prazer meio estranho em ver os livros virando cinza. Quase um ritual, né? Mas aí entra a Clarice McClellan. Ah, Clarice, uma personagem fundamental. Aquela vizinha de 17 anos, meio doida para os padrões da sociedade, mas ela chega para o Montag com umas perguntas tão simples e ao mesmo tempo tão desarmadas, tipo, você é feliz? Essa pergunta pega, né? Demais. E ela pergunta também, é verdade que antigamente bombeiro apagava fogo? Ela é a faísca da dúvida, sabe? A curiosidade que aquela sociedade perdeu. Ela é o oposto da Mildred, a esposa do Montag. Completamente. Totalmente. A Mildred é o retrato da alienação. Vive grudada nas paredes de TV que ela chama de parentes, toma a pílula para dormir, para se anestesiar mesmo. Logo no começo tem aquela overdose dela. E a forma como ela é salva. Uma máquina. Impessoal. Zero contato humano. Já diz muito sobre aquele mundo. Exatamente. Isso nos leva à ideia de distopia, né? Aquele futuro sombrio. Mas a distopia do Bradbury, ela tem uma coisa particular. Não é só o governo controlando tudo como em 1984, ou a engenharia genética de Admirável Mundo Novo. É diferente, né? Bradbury foca muito no conformismo, na passividade das pessoas. É como se a própria sociedade tivesse escolhido abrir mão dos livros, da complexidade, em busca de uma felicidade superficial, entende? Evitar conflito, evitar pensar demais. É quase uma autocensura coletiva. Beach depois explica isso pro Montag. E aí que a coisa esquenta de vez. O ponto de virada para o Montag. Aquela cena da senhora que escolhe morrer queimada junto com os livros dela. É muito forte. Nossa, fortíssima. E ela ainda cita o Latimer pro Ridley. Mártires ingleses, né? Coragem, mestre Ridley. Aquilo ali, aquilo quebra o Montag por dentro. É o gatilho final. Logo depois ele rouba o primeiro livro. Isso. E aí entra em cena o Capitão Beach, o chefe dos bombeiros. Que antagonista complexo. Complexo mesmo, porque ele sabe tudo de livro, né? Exato, ele conhece a fundo aquilo que ele manda destruir. E ele tem toda uma filosofia para justificar isso. Diz que livro traz angústia, contradição, infelicidade, que é melhor eliminar tudo isso para ter paz. Uma paz vazia, claro. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. A frase dele é marcante. Muito. Ele argumenta que a sociedade pediu por isso, pela simplificação, pela pressão das minorias que se ofendiam com tudo, pelo medo do diferente, do intelectual. E no meio dessa confusão toda, o Montag busca ajuda. Encontra o Faber. Ah, o Faber. O professor aposentado. No começo ele é medroso, relutante, mas ele representa a memória, o conhecimento que tentaram apagar. E ele acaba se tornando um cúmplice importante para o Montag. E não dá para esquecer do cão mecânico. O sabujo. Credo, que bicho assustador. Ele é o símbolo perfeito da tecnologia usada para oprimir, para caçar quem pensa diferente. Frio, eficiente, desumano. No final, o Montag consegue fugir, né? E encontra aquele grupo, os Homens Livros. Sim, pessoas que viraram livros vivos. Decoraram obras inteiras para que o conhecimento não se perdesse.
É um fio de esperança ali no meio da destruição. Uma ideia linda, na verdade. E como o próprio Bradbury disse depois, né? Existe mais de uma maneira de queimar um livro. A censura não é só fogo. Pode ser o desinteresse, a simplificação burra, a pressão para não tocar em certos assuntos. Então, pensando em tudo isso, o que Fahrenheit 451 ainda grita pra gente hoje? Para mim, fala muito sobre essa luta para ser quem a gente é, sabe? Para não se deixar levar pela massa. Sem dúvida. E sobre o perigo da apatia, de só buscar o entretenimento fácil e não questionar mais nada, celebra a importância da leitura que faz pensar, da memória, de duvidar. E é incrível como um livro de 1953 parece que foi escrito ontem, né? Totalmente. Essa coisa da sobrecarga de informação superficial, das bolhas, do medo do debate complexo, tá tudo lá. A gente vive um pouco nesse mundo que ele descreveu, querendo ou não. A busca pelo conforto acima de tudo. Fica a reflexão, então. Que fogueiras a gente anda acendendo hoje em dia, talvez sem nem perceber, para ideias que desafiam a gente? O que a gente está deixando de questionar só para ter um pouco mais de sossego ou de like?